Senhoras e senhores, pra quem tinha empatado com a Venezuela e depois perdido 3 jogos seguidos, nada mal ganhar sobre os favoritos ingleses, hein? Vamos falar disso aqui que hoje teve gol do Endrick. O negócio é o seguinte, hoje o Brasil de Dorival estreava desta forma aqui com vários estreantes. O Bento, que tá aqui, foi hoje o goleiro no lugar de Alisson e Ederson, mas não é só ele. Se você olhar a disposição em campo, o Brasil, você para reparar, tem muitos jogadores com muito menos experiência do que a Inglaterra tinha. Não só por isso, mas também por muita gente colocava a Inglaterra como favorito, o que eu não acho nenhum absurdo, mas é raro, não é mesmo? Olha só, como estreantes hoje, tínhamos o Bento, o Fabrício Bruno, o Beraldo, o Wendel e somente o Danilo. No 5 da defesa, tinha alguma experiência de seleção brasileira. Então, dos 5 do setor defensivo, contando com o goleiro, 4 jogadores nunca tinham jogado como titular na seleção brasileira, alguns deles sendo convocados pela primeira vez. É o caso do Wendel, é o caso do Beraldo, é o caso do Fabrício. E assim, cara, a gente, se você for ver, foi muito bem obrigado. A Inglaterra do Southgate, que é o nome do técnico da Inglaterra, pra quem não sabe, ela é muito criticada porque o Southgate parece que ele não consegue extrair futebol de um time que é bom, tá ligado? Mas o Dorival, aparentemente, pelo menos no jogo de hoje, ele conseguiu. De resto, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e João Gomes. Aqui muita gente talvez vai esperar que eu cobre o Douglas Luiz, porque eu pedi muito a convocação dele, e eu acho que é justo e que ele mereceu muito, mas a titularidade do João Gomes, eu acho ok também. Por quê? O Douglas Luiz, ele não briga por posição com o João Gomes. O Douglas, ele joga um pouco mais na frente, ele tem um pouco mais de criação, e o João Gomes não. O João Gomes, ele é mais de marcação. Então, assim, se fosse pro Douglas entrar aqui de titular, teria que ser no lugar do Bruno Guimarães. E aí eu acho que não faz sentido, tá ligado? Tanto é que, pra não parecer que eu tô tirando isso da minha cabeça, tanto é que no segundo tempo, quando o Dorival colocou o Douglas Luiz em campo, foi no lugar do Bruno e não do João Gomes. São funções diferentes, aquela coisa. Lucas Paquetá retornando, e aí a trinca de ataque: Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Agora, do lado da Inglaterra, o que a gente tinha era o seguinte: um favoritismo que ele fazia sentido, certo? Só que a foto do Gordon aqui denuncia as também lesões que eles tiveram do lado de lá. Se a gente aqui não tinha o Casemiro, não tinha o Neymar, eles também não estão atrás. Eles não tinham o Harry Kane, eles não tinham o Saka, eles não tinham vários jogadores bons, tá ligado? Mas mesmo assim, eles tinham favoritismo. Eu confesso pra vocês que eu acho que assim, existia até um exagero sobre a Inglaterra. Agora que a gente já ganhou, é muito fácil falar, porque a gente já ganhou, agora que a gente sabe o resultado, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. Mas assim, eu via muita gente colocando a Inglaterra como se fosse a França. A França, assim, eu acho que assim, está num patamar acima do que todas as outras seleções, inclusive a brasileira. A França vem de 2 finais de Copa seguida, sendo que uma delas ela ganhou. Agora, a Inglaterra é a típica seleção que no papel é muito boa, mas no campo não é o papel, tá ligado? A Inglaterra, ela tem um elenco maravilhoso, mas se você conhece um pouquinho ali, você sabe que os próprios ingleses não são muito chegados ao treinador deles, justamente por ele não entregar muita coisa, tá ligado? Então assim, eu acho que todo mundo que tava colocando um favoritismo enorme pra Inglaterra, eu acho meio errado. Eu acho muito puxa-saquismo de gringo, tá ligado? Ou talvez a pessoa só desconhece a coisa mesmo. Enfim, Gordon de titular hoje, pra quem não sabe, jogador do Newcastle. E aí a gente também tem aqui o Watkins sendo titular, camisa 9, e se o Watkins está em campo é porque Harry Kane não está, machucou também, mas assim, dito isso, eles tinham muitos jogadores bons que estavam. O Bellingham, que sofreu 500 faltas no primeiro tempo, estava. O Phil Foden, que cadê o Phil Foden? O Phil Foden, tem que ser falado o seguinte, pra quem não acompanha muito o Manchester City, o Phil Foden, ele tá fazendo um ano maravilhoso, o melhor dele no futebol, e olha que ano passado ele ganhou a Champions League, mas este ano ele está jogando ainda melhor. Tem gente que compara o Phil Foden ao Vinícius Júnior, e isso mostra o quão bom tá o Phil Foden, tá ligado? Dito isso, ficou no bolso da zaga da seleção brasileira e do lateral Wendel, mas é muito bom jogador. Enfim, a gente tem aqui outros jogadores bons, a presença do Harry Maguire, que é capitão da seleção inglesa, apesar de... Nossa, meu Deus do céu, que jogadorzinho inquestionável. O Beraldo hoje, fazendo a sua primeira partida com a camisa mais pesada da história do futebol, jogou muito melhor do que o cara que é capitão e que já é veterano na seleção da Inglaterra. O Harry Maguire é um negócio que, assim, na Inglaterra ele costuma jogar melhor do que no United. Só que hoje nem na Inglaterra ele não conseguiu jogar bem. Enfim, vamos falar de jogo, que é pra isso que a gente tá aqui. A bola começou a rolar e aqui a gente vai ter, olha só, o Paquetá driblando, meu Deus do céu, e ele sai na frente, ele puxa, ele vê, dá o passe pro Vini, que sai cara a cara com o goleiro. É só fazer
Cara, ele acaba errando. Aqui a gente tem algumas coisas pra comentar, são elas. Primeiramente, o Lucas Paquetá é o jogador que estava faltando na seleção brasileira. Desde a Copa, se eu não me engano, o Paquetá teve só mais uma convocação e aí teve o bagulho de aposta e ele não voltou a ser convocado. A parada da aposta começou a meio que murchar e começou a tomar os caminhos que agora tá sendo, que é basicamente parece que não vai dar nada, mas mesmo assim, o Diniz escolheu por não convocá-lo. E ali, eu não sei se era do Diniz exatamente a decisão, ou se veio de alguém de cima falar, mano, vamos segurar o Paquetá um pouco. Mas assim, fato é que não dá pra pensar na seleção brasileira sem o Paquetá. Que jogada maravilhosa. Aqui o Vini recebe essa bola e ele vai perder, mas a gente tem que falar primeiro do drible do Paquetá, que ele não só pega e toca de lado, porque tem muito jogador que mesmo sendo meio campo, que é essa posição que normalmente você tem que ser um pouco mais genial, tem muito jogador que só pega, toca de lado, toca pra trás. O Paquetá, ele dribla, e aí ele já quebra uma linha, e aí ele quebra mais duas, dando um passe, assim, de videogame pro Vinícius Júnior. O que joga o camisa 8 da seleção brasileira, brincadeira. E assim, na ausência do Neymar, o Paquetá joga uma bola que, pelo menos no primeiro tempo, ele foi com certeza o melhor em campo. Dito isso, vamos falar mal do Vinícius Júnior um pouquinho? O Vini, ele já é uma realidade no Real Madrid. O Vini figura entre os 3 melhores do mundo quando ele está com a camisa branca do Real. Na seleção, ele tem que tirar esse estigma de só joga bem no Real. Tá se criando uma parada. Na Copa, ele não foi grandioso, também não foi péssimo, mas não foi grandioso. Mas esse gol perdido aqui, você não pode perder. E o Vini não costuma perder. Que fique muito claro que eu não estou criticando ele como quem diz que ele não tem talento. Muito pelo contrário. O que joga a bola de Vinícius Júnior, e eu assumo isso, eu seria burro se não assumisse, é brincadeira. E esse lance aqui, inclusive, ele já teve um lance muito parecido a esse ano mesmo, e não perdeu. Qual? É o clássico, comecinho do ano, lembra aquele que ele fez 3 gols? O Vini, cara, ele é um cara que não costuma pipocar em jogo grande. Então nem essa crítica não cabe a ele. É um cara que já tem gol em final de Champions League, é um cara que no último é o clássico, ele meteu um hat-trick. Então assim, não é um jogador que pipoca até que chega na seleção. Esse tipo de gol aqui, se fosse com a camisa do Real contra o Ter Stegen, ele driblava o goleiro e parava dentro da rede, tá ligado? Porém, na seleção, ele tá tendo essa dificuldade que não é só dele. A gente lembra que tem muitos jogadores que têm dificuldade de jogar no clube, de jogar na seleção, o que joga no clube. Esses dias mesmo eu tava em live na Twitch, a gente tava falando sobre o Marcelo, lateral, também do Real Madrid, como que o Marcelo não teve uma carreira, sabe, de sucesso na seleção, apesar de no Real ele ser um dos maiores da história da posição. O Vini ainda tem uma coisa que, assim, que ainda dá um ânimo, que é, ele ainda é muito novo. Tem jogador que às vezes com a idade vai ganhando respeito e vai ganhando a maturidade na seleção. O Messi, eu lembro pra vocês que apesar de em 2014 ele ter conseguido chegar na final da Copa e inclusive ter sido eleito o melhor jogador daquele campeonato, o Messi até aquela época ele não era uma unanimidade entre os próprios argentinos. Não era todo argentino que gostava do Messi. A idolatria ao Maradona era um bagulho muito maior. Porém, depois ainda piorou, porque em 2015 tem aquela parada do Messi ter perdido um pênalti na final da Copa América. Então, assim, o que já não estava muito bom ficou ainda pior. O Messi chega a dizer em determinado momento que ele ia se aposentar da seleção brasileira. E por que eu tô falando isso aqui tudo pra falar de Vinícius Júnior? Porque agora a gente sabe como terminou a história de Messi na Argentina. 2022, Copa do Mundo, idolatria que talvez ainda não chegue perto do Maradona, mas tá quase lá. A gente sabe o que virou o Messi. E tudo isso eu tô falando justamente pra isso. Tenhamos calma com o Vinícius Júnior, porque ainda é muito novo, mas sim, existe ali um desnível, como eu falei, se fosse contra o Ter Stegen, ele ia dentro do gol. Enfim, pessoal, dando sequência aqui agora, falando da nossa defesa, o Fabrício Bruno também faz uma boa partida. Eu falei ali sobre o Beraldo e tal, que eu acho que é um moleque que, se não ficar esperto, ele não sai mais dessa titularidade da seleção. Eu já não sei se eu não prefiro ele hoje ao Marquinhos, enfim. Agora, o Fabrício, cara, ele sai de jogar o Campeonato Carioca pra jogar muito bem contra a Inglaterra. Nesse lance aqui em específico, ele basicamente salvou o gol, tá ligado? Então, assim, eu acredito que não vai ser titular quando os outros titulares voltarem, mas cumpre bem a função. Eu acho que o Brasil pecou muito no jogo aéreo. Toda hora eu tava... toda hora me parecia que a gente ia tomar um gol de cabeça, de um cruzamento, de uma falta, mas assim... Deu pra fazer o que tinha que dar pra fazer, e Beraldo e Fabrício Bruno, eles passam no teste, os dois estreando com um goleiro que também não tem experiência, até que foi bem, tá ligado? Enfim, depois disso, mais uma grande chance do Brasil, bola ali
do Rodrigo pro Paquetá, que chuta e ela cruelmente bate na trave. Tá aqui o Paquetá, o camisa 8. Como eu falei, no primeiro tempo, pra mim o Paquetá é o nome da partida, no primeiro tempo. Então, nos primeiros 45 minutos, fica muito evidente o como fazia falta a convocação desse maluco. E eu acho muito louco pensar na Europa como que o Paquetá deu errado no Milan, tá ligado? Porque agora, ainda mais jogando contra a Inglaterra, o que o Manchester City já deve estar com a caneta assim, ó. É agora que nós traz esse maluco. É impressionante o Paquetá não ter dado certo lá na Liga Italiana, que é um pouco mais fraco do que a inglesa, tá ligado? Mas enfim, se ele não deu certo lá, azar do Milan, sorte nossa, porque o que joga Lucas Paquetá é brincadeira. Se o Neymar retorna hoje, onde jogaria o Neymar? Porque assim, eu ainda acho que não existe um mundo onde o Neymar não é titular da seleção a partir do momento que ele tá saudável. Agora, não dá pra colocar o Neymar no lugar do Paquetá, porque eu acho que o Paquetá entrega um pouquinho mais, porque aguenta correr mais, aquela coisa toda. Enfim, o Paquetá joga muita bola. Dito isso, pessoal, temos aqui o lance do Maguire com o Rafinha, e aqui eu vou falar um bagulho que muita gente vai discordar de mim. Olha só, o Maguire se embola todo, ele entrega a bola no pé do Rafinha, que chuta pra fora e perde um gol, e tá aqui o Rafinha, e eu vou falar o seguinte, eu gosto do futebol do Rafinha. Eu acho que essa oportunidade perdida por ele aqui é a brecha perfeita que o sistema queria pra falar mal do Rafinha. Eu sei que muita gente não gosta dele, tem gente que, sei lá, ainda fala até hoje do Antony. Muita gente vai pegar dessa oportunidade aqui pra falar que não dá pra ter Rafinha na seleção brasileira, mas vocês me permitem na contramão aqui da maioria? Eu gosto do Rafinha, é claro que não é um jogador perfeito, é claro que não entrega a mesma coisa que o Vini entrega, apesar de que o Vini na seleção também, mas enfim, nem nos melhores dias do Rafinha ele chega perto do Vini, mas eu gosto. Eu não sei se ele ainda merece a titularidade, mas o meu ponto é que ele não é tão ruim quanto se pinta por aí, tá ligado? É um jogador que, se você ver, ele faz aquela parada de ser secretário de lateral, se ele perde a bola, você pisca, ele já tá lá na zaga, corre o tempo todo. Pra quem é vascaíno e me assiste aqui, o Rafinha nada mais é do que um Gabriel Peck evoluído. Lembra ano passado, retorno do Brasileirão, Vasco e Atlético Mineiro, 50 minutos do segundo tempo, Maracanã, ensopado, o Gabriel Peck ainda tava correndo? O Rafinha é tipo isso aí. Ele toma decisões erradas, muitas das vezes, mas o que entrega de corrida, de, sabe, todo mundo tá cansado de tá lá e que não sei o que, o Rafinha eu gosto. Eu acho que não é tão ruim quanto se pinta e eu gostaria de tirar esse breve momento aqui para defender o futebol dele. Dito isso, vamos dar sequência, porque assim, temos também, muito se falava em como as laterais do Brasil são ruins. Aí você vê o lateral da Inglaterra e ele vai cruzar dentro da área e olha só o que faz o tio, meu Deus do céu. E dessa forma termina 0-0 no primeiro tempo. A seleção joga bem. A Inglaterra, se eu não me engano, até fica um pouquinho mais com a bola, mas é aquela posse de bola que não dá em nada. E aí tem que ser dado o mérito ao nosso sistema defensivo. Os únicos momentos de maior perigo foram nas jogadas aéreas, que isso tem que ser corrigido. Eu senti um pouco de insegurança no Bento, ele ficava meio, sabe, demorando pra sair, pra dar um soco na bola e tal. Mas daqui a pouco tem Ederson, daqui a pouco tem Alisson, isso já se resolve. Dito isso, no ataque a gente estava muito bem, a gente chegava, tipo, a gente ficava menos com a bola, mas quando ficava, levava mais perigo. O Paquetá tava jogando no modo easy, tava jogando fácil, tudo dava certo no pé dele. O Vini tem que, sabe, ter aquela finalização com um pouquinho mais de capricho. E o Rafinha eu acho que não é tão ruim quanto se pinta por aí. Dito isso, a gente volta no segundo tempo e olha só o Paquetá, recebe um passe de 3 dedos, ele chuta e a bola passa raspando ao gol. E aqui, logo depois, o Paquetá vai sair, mas eu acho que assim, ele sai com uma impressão maravilhosa. Ele acaba saindo, eu acho que por cartão amarelo. Os caras na transmissão nem levantaram essa hipótese e tal. Eles até falaram, pelo menos no Sport TV, onde eu tava vendo, que talvez ele tava cansado, mas eu acho que é mais pelo cartão amarelo, porque só no primeiro tempo ele fez 5 faltas. Então assim, tava pintando um vermelho a qualquer momento, tá ligado? E o próprio Bellingham também já tinha saído quando o Paquetá saiu. E o Bellingham também tinha amarelo, então eu acho que foi isso que pesou. Mas que partida do camisa 8 da seleção, que não sai da titularidade da amarelinha tão cedo. Que jogador é o Lucas Paquetá? Dito isso, entra no lugar dele Andrés Pereira, o Pitico. Eu particularmente sou fã, obrigado André, você fez eu muito feliz em 21, Deus te abençoe. Enfim, entra um Andréas e muita gente que não acompanha o futebol europeu deve ter, tipo, arrancado os cabelos quando viu na convocação do Dorival, Andrés Pereira, aquele que entregou a Libertadores, sim, aquele que joga no Fulham e joga muito bem, que jogou na base do United, que já rodou ali pela Inglaterra, que conhece os ingleses, como diria o Dante que conhece os alemães,
O Andréas, cara, é um maluco que, por mais que não tá muito no radar de quem só vê Brasileirão, ele é um maluco que joga bem há um bom tempo. Inclusive, naquela época que ele saiu do Flamengo, ele já tava numa crescente. É que, claro, aquela escorregada na final da Libertadores complica, tá ligado? Mas ele entra e ele não deixa a peteca cair. O Paquetá, que estava jogando muito bem, sai, o Andréas entra e continua dando sequência ao bom trabalho. Tanto é que gol do Endrick e numa jogada de quem? Andréas Pereira. Ele recebe no meio de campo, olha só, olha o passe que ele encontra pro Vinícius Júnior, que sai cara a cara com o goleiro, é só fazer, errou, Endrick no rebote, o primeiro gol do moleque do Palmeiras com a camisa da seleção brasileira, 17 anos de idade. Que estrela. Antes de eu continuar falando do Endrick, o Vini, se o Endrick não tá lá pra fazer, mais uma vez perde um gol que não é pra se perder, tá ligado? Mas é aquilo, é craque. Daqui a pouco, sabe, ele começa a render o que rende no Real Madrid. Mas Andréas Pereira tem que ser elogiado, o passe é muito bem dado, e aí pra quem criticou, ficou meio foda agora, né? E o Endrick, cara, 17 anos de idade, coragem do Dorival de meter o Endrick e não o Richarlison. Na escalação inicial tem Rodrigo, e eu pensei que teria Richarlison, mas tem Rodrigo, e aí depois o Richarlison não entra, e não é nem que eu odeio o Richarlison, tá ligado? Mas assim, eu quero ver o Endrick, porque é um cara que é tido como uma puta promessa, então que seja, tá ligado? Que tomara que dê certo, até porque assim, a gente não tem um atacante, um camisa 9, que é realmente pica há quanto tempo na seleção brasileira? O Richarlison até fez uma boa Copa, mas assim, é mais na base da surpresa do que não, ele realmente é bom, tá ligado? Que o Endrick seja esse cara, que jogue muita bola. É claro que é o primeiro gol dele e isso é só um começo, mas que seja um bom começo. A gente falou bastante aqui sobre o Vini sentir um pouco o peso da seleção brasileira. O Neymar não era um cara que sentia. Se você pega pra comparar, o Vini hoje tem 23 anos. Se você pega pra ver os números do Neymar com 23, o Neymar já tinha tipo 30, 40 gols na seleção brasileira, tá ligado? Hoje, desses que estão convocados aí, o jogador que mais tem gol, que mais tinha gol na seleção brasileira era o Paquetá, com 9. O vice-artilheiro desses que estão convocados é o Rafinha, com 6. Ou seja, a gente assim, o Vini já era pra ter números maiores. O Neymar com a mesma idade, tipo, tinha 30, 40 gols. Tomara que seja um pouco mais fácil pro Endrick, e aí que ao mesmo tempo o Vini desencante. A gente tendo esses dois em alto nível, meu Deus do céu, sabe quem deve ter amado ver isso aqui acontecendo hoje? O Real Madrid ou Florentino Pérez. Pra ele deve ser, assim, maravilhoso, tá ligado? O Brasil vence, e agora falando de um todo, é maravilhoso. A seleção da Inglaterra, se fosse minha, eu estaria muito puto, porque assim, é muito jogador bom pra muito pouco futebol. A seleção brasileira, um toque aqui e ali é uma coisa muito boa, tá ligado? O 0-0 não seria justo porque a gente mereceu, sofremos bem pouco, deu quase que tudo certo, o Brasil vence e talvez convença também. Estrela do moleque de 17 anos, e só pra não falar que eu esqueci aqui, o Wendel. Grata surpresa. Eu acho que assim, a lateral esquerda é um buraco da seleção brasileira, porque realmente a gente não tem bons nomes, e esse cara aqui chegou e carimbou o nome dele lá, tá? Dificilmente não vai ser titular no próximo jogo contra a Espanha, e dificilmente vai estar fora das próximas convocações. Jogador que surge do nada, quase que ninguém conhecia, e vai muito bem. Já tinha jogado bem na Champions contra o Arsenal, acabou sendo eliminado, mas hoje eu acho que eu e muitos de vocês conhecemos ele ainda melhor, e eu acho que todo mundo ficou com uma boa impressão. Jogou muito bem, e o Brasil também jogou muito bem. Depois de empatar com a Venezuela e perder 3 jogos, a gente vence. E não vence qualquer um, não. A gente vence a tal da Inglaterra, que tem nome, mas Copa do Mundo mesmo, ganhou uma lá na década de 60. Enfim, comenta aqui o que você achou, e se você quiser conversar comigo aqui ao vivo, eu tô agora ao vivo na Twitch. Vem pra minha live, quer saber onde tá? Primeiro link na descrição. Vem comigo lá. Valeu, pessoal.